E o que vale mais a pena? Um imóvel para alugar ou para revender, para executar ali o seu lucro em cima do ganho de capital? O que faz mais sentido? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo na minha rede social e até mesmo no evento que tivemos presencialmente no Rio de Janeiro essa semana passada com investidores. Foi uma das perguntas que eu recebi e é muito legal porque essa pergunta geralmente ela revela uma certa falta de clareza quanto à estratégia, né? Porque você tem bons resultados dos dois lados, tá? Tanto a questão da alocação quanto a questão da compra e venda mais rápida, mais ágil, né? Agora, quando eu falo que as duas formas trazem bons resultados, trazem bom lucro, ali uma boa perspectiva de lucro, mas provavelmente ela traz uma falta de clareza quanto à questão estratégica, é justamente porque locação, você tem um ganho menor no longo prazo e a revenda você vai ter um ganho maior, um pouco mais expressivo no curto prazo e sem o efeito da continuidade, sem o efeito ali da constância. Então, vou comentar um pouquinho das estratégias possíveis por trás de ambas essas estratégias. Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve agora para tudo que você está fazendo e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu gostei aqui nesse vídeo e também contribui com o seu comentário. Eu sou o Thierry e aqui geralmente falamos sobre investimentos imobiliários por meio de leilão de imóveis, que já é uma baita estratégia. Você comprar imóveis ali com 50, 60, em alguns casos até 70% de desconto e em alguns outros casos comprar imóveis até com 5% de entrada e os 95% parcelado, o que é uma baita de uma estratégia, funciona muito bem. Falo muito aqui no canal sobre isso e não é que todos os imóveis que você vai acessar no leilão você vai ter essa condição. Apenas alguns deles, apenas em algumas categorias, alguns tipos de leilão, você consegue acessar essa condição de pagamento. Mas voltando ao foco central aqui do nosso vídeo, locação ou compra e venda, voltando para um cenário mais rápido. Vamos começar então falando sobre a estratégia envolvendo possibilidades de locação. Então, quando você fala de locação hoje, você tem o cenário mais tradicional da locação de um aluguel ali mais voltado para o médio ou longo prazo, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, né, onde você vai ter o seu imóvel alugado ali para aquela pessoa dentro de determinadas condições. Geralmente, um ganho um pouco menos expressivo em termos de valores absolutos, mas constante, perene. De certa forma, garantido, né? Como algumas pessoas gostam de pensar. Não gosto muito de pensar essa lógica de garantido, porque nada é garantido, mas você vai ter ali, você tem até mesmo em termos contratuais, aquilo ali consolidado. Então, locação de médio, longo prazo, 6 meses, 1 ano ali, vamos dizer que você tem um imóvel, você fixou ele, a locação dele a R$ 2.000 por mês, a R$ 2.500 por mês, você vai ter aquele valor corrigido pelo índice que está determinado ali no contrato. Se eu não me engano, geralmente é IGPM, né, que vai estar ali anualmente corrigindo o valor do aluguel. Agora, é um ganho mais modesto. Quem gosta dessa tese geralmente pensa em um percentual ao mês da rentabilidade ali do investimento. Então, sei lá, 0,6% ao mês versus o valor total do imóvel e o valor do aluguel. Vai dar 0,6% ao mês, que é um rendimento ok, é um rendimento, vou dizer a palavra aqui, interessante, depende muito, né? Quando você fala de rentabilidade mensal, de investimento, depende muito da taxa de juros. E como nós vivemos em um momento de Selic altíssima, né? O maior patamar dos últimos 22 anos, tá? Se não me falha a memória, então você tem um retorno muito próximo a isso, ou até mesmo superior, com facilidade no mercado financeiro, sem muito risco. Então, você vai falar assim, poxa vida, se eu tenho dinheiro e eu quero escolher onde alocar, se eu estiver pensando única e exclusivamente na rentabilidade mensal, provavelmente eu não vou escolher imóveis. Se o imóvel tiver alguma outra coisa alavancada ali, como por exemplo, uma estratégia de criação ou desenvolvimento do seu patrimônio, né? Eu quero ter um ativo real, eu quero
por exemplo, ter esse imóvel para fazer um empréstimo com garantia e aí eu vou pegar um valor e ainda tem o imóvel, né? E é claro que você vai entrar numa parcela, então são estratégias possíveis, tá? E quando você fala de, por exemplo, alugar um imóvel que você comprou por meio de leilão, como você pagou menos por esse imóvel, temos ali de 50%, isso vai aumentar diretamente o seu retorno mensal ali com aquele imóvel, certo? Então, é uma lógica interessante para você analisar. Estou dando exemplos aqui mais genéricos, mais superficiais, só que você pode, inclusive, fazer algumas simulações aí para entender um pouquinho mais. Se você quiser, tá? Que eu traga exemplos mais práticos e mais visuais aqui no canal, também aproveita e comenta aqui. E a outra forma de você ganhar dinheiro com imóveis no geral é a locação por temporada. Tem enfrentado ali os seus desafios. É uma baita oportunidade, dá uma baita grana quando você está bem localizado, né? Em cidades como, por exemplo, Rio de Janeiro, cidade onde eu estou, é uma cidade onde tem demanda o ano todo por locação de temporada. Então, se você tem um imóvel bem localizado, vamos dar um exemplo. Você tem um imóvel ali, sei lá, na quadra da praia, ou a uma quadra de distância, a 2 quadras de distância da praia de Copacabana. E esse imóvel tem uma estrutura legal, é um empreendimento bacana, é um prédio bacana. Você decorou ele ali a ponto de atender a todas as necessidades de quem vai se hospedar ali. Você tem um preço competitivo. Muito provavelmente você vai ter esse imóvel alugado quase que todos os dias, né? Tenho alguns amigos nesse ramo de locação de temporada e o que eles trazem como alguns dados é que é muito difícil, é quase impossível um imóvel ficar locado os 30 dias, os 31 dias do mês. É muito provável que ele fique algo entre 18 e 25 dias ao mês alugado, que já é incrível, que é muito legal. E o bacana da locação por temporada é que em momentos específicos do ano, né, em sazonalidades ali favoráveis, como por exemplo final de ano, onde você tem sei lá, show de ano novo, tem um show de um artista famoso, como tivemos Lady Gaga recente aqui, o valor da diária quase que triplica e é óbvio que você vai ganhar mais dinheiro com o mesmo recurso, sem investir mais para ganhar mais com aquele imóvel. Então, é uma questão muito interessante também, tá? Mas é claro que uma região como essa, para você comprar um imóvel, a não ser que você já tenha, né, é um imóvel de família, para você comprar um imóvel hoje, vai dar um pouco de trabalho e vai precisar despender um pouquinho da grana. Então, é um estudo que você precisa fazer. Lembrando que a estratégia da locação, uma parte muito interessante dela, quando você fala da alocação no mercado, é, uma alocação de médio e longo prazo tradicional, sem ser na locação por temporada, você financiou esse imóvel, você pode alugar e usar o valor do aluguel para pagar sua parcela. Provavelmente, provavelmente, claro que vai depender dos termos ali do seu financiamento, é muito possível que o valor do aluguel ele cubra, tá, com folga o valor da sua parcela. São cenários que tem uma série de variáveis, só para você ter um pouco ali de noção. Você vai pagar o seu financiamento e ainda sobrar alguma coisinha, pagar alguma outra coisa ali a respeito do próprio imóvel, tá? Então a estratégia envolvendo locação é muito interessante, tanto médio e longo prazo para você locações mais longas ali a um valor fixo e mais perene. Você pode talvez usar isso para pagar o financiamento, você pode adquirir esse imóvel por meio do financiamento e usar esse aluguel para pagar a parcela, o que também vai ser muito legal, ou dependendo da sua localização, dependendo das oportunidades que você tem ali, quanto à questão do turismo, a questão da temporada, você pode também fazer uma alocação estratégica ali em plataformas como o Airbnb e o Booking, tá? Agora vamos focar na estratégia da compra e venda, tá? A compra e venda de imóveis, pensando em algo mais rápido. No mercado tradicional, quando você vai comprar um imóvel para investimento ou pensando em comprar e vender, o mais sensato é que você compre um imóvel, por exemplo, na planta, ele vai se valorizar mais rápido, né? Para valorizar o imóvel, você tem toda uma questão geográfica, deve acontecer ali naquela região, se o estado está crescendo, se a cidade, o bairro está legal, está crescendo também. Então, esse ganho de capital é o ganho meio da avaliação, o aumento na avaliação desse bem, ele não vai acontecer de simplesmente da noite por dia, porque você é uma pessoa muito chique, elegante, bonita.
Ele vai acontecer por conta de alguns indicadores. Então, por exemplo, quando você compra um imóvel na planta, quando você compra um imóvel que ainda não foi construído, ele está em fase de construção, você está comprando uma série de riscos. Você está acreditando na corretora, você está acreditando que vai ser um prédio legal, um empreendimento. Então, por conta disso, você compra algo que ainda não está pronto, ainda não foi entregue. E, nesse momento, esse bem ele tem uma avaliação. Quando ele é entregue, provavelmente, né, se tudo corroborou e tudo contribuiu ali para o andamento daquela obra, ele vai valer muito mais. Né? Se você comprou ele antes de estar construído por um X, provavelmente quando você tiver com o imóvel em mãos, ele vai valer um X 1,30, um X e meio, talvez 2x. Ah, Thierry, posso comprar um imóvel já pronto, pensando em reformar e vender e tal? Sim, essa estratégia é chamada de house flipping. É o pessoal que pretende gastar uma grana a mais ali, talvez numa reforma, numa decoração, deixar o imóvel mais bem posicionado frente às outras oportunidades do mercado tradicional. Qual que é o grande benefício do leilão? O grande benefício do leilão é você ter esse ganho de capital não porque o tempo passou e porque o imóvel se valorizou ou qualquer questão, tá? Você tem o ganho de capital porque você compra um ativo estressado, como o mercado chama. Ele está vinculado a uma dívida que não foi paga. Então, quando você tem uma dívida que não foi paga, você tem uma parte que está sofrendo um prejuízo, uma parte que deveria ter recebido o recurso e não recebeu. Portanto, ela quer vender esse imóvel e é justamente isso que acontece no mercado de leilão. Um exemplo, no leilão extrajudicial, alguém foi lá, financiou o imóvel, essa pessoa não pagou, vamos dizer que ela pagou ali, sei lá, 50% do valor do imóvel, tá? A instituição financeira, ela tenta inicialmente vender pelo valor pelo qual o imóvel vale, ninguém quer, ninguém está muito interessado nisso, a não ser que seja uma oportunidade incrível, mas geral, ninguém quer, geralmente, né? A princípio ninguém vai querer comprar esse imóvel, e o que que a gente faz? Espera, geralmente, o segundo leilão ou alguma outra modalidade do leilão, onde vai ser aplicado a venda daquele imóvel no valor da dívida, o valor pelo qual o banco não recebeu, tá? E aí que entra o nosso discurso, tá? Você vai ter um ganho de capital, porque você investiu, você comprou um imóvel estressado, um imóvel atrelado e vinculado a uma dívida que não foi paga. Você, por meio disso, está resolvendo um problema financeiro da instituição e do devedor que não pagou. Então, aqui você compra um imóvel que está avaliado, ele tem aquela avaliação, mas você está comprando ele pelo valor da dívida. E nesse processo, você tem um ganho de capital mais rápido, você vai direto ao ponto, você esperar nada acontecer em termos de valorização de mercado, em termos externos. Você precisa, é claro, esperar os procedimentos, né, os ritos ali do processo, para que você consiga comprar esse imóvel com o máximo de segurança e não tenha nenhum problema desnecessário. Então, o que vale mais a pena? Alugar ou revender? Aí fica a seu critério. Né? Pessoas que têm pensamento de criar patrimônio e aceita esse rendimento mensal de uma forma mais perene, porém, ele prefere aquela coisa que pinga, mas não seca. Né? Ele prefere aquilo ali que é constante, está ali ao longo do tempo, está garantido. Ele tem aquele patrimônio ali imobilizado no imóvel e tem aquela renda recorrente com esse imóvel. Ou não, vou imobilizar esse capital para fazer a operação, mas eu quero vender. Quero ter o retorno desse imóvel aqui em 12 meses, em 8 meses, em 6 meses. São estratégias possíveis, tá? Então, fica a seu critério. Agora você tem um pouco mais de clareza do que é possível fazer em ambas as estratégias e talvez você tenha um pouco mais de clareza também em qual estratégia faz mais sentido para o seu momento de vida e para o seu perfil. Eu sou o Thierry, você está no meu canal, eu sou diretor e sócio na Remate Perfeito e aqui geralmente falamos sobre investimentos imobiliários e também falamos sobre leilão de imóveis. Já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu gostei. Se ficou com alguma dúvida, manda aqui, eu posso trazer a resposta da sua dúvida como um formato de um novo vídeo aqui. E eu tenho certeza que a gente se vê no próximo vídeo.